Qual foi o pior anúncio que sua escola já fez? Eu estava comendo meu sanduíche quando os alto-falantes antigos chiaram alto. Eles sempre faziam isso antes de um anúncio, mas dessa vez não parecia ser uma mudança no horário do almoço. A voz do diretor surgiu, mas ela tremia. Atenção, alunos. Todos devem retornar imediatamente para suas salas de aula e trancar a porta. E isto não é um exercício. As senhoras da cantina pararam de servir, e eu olhei para meus amigos, e eles olharam de volta para mim. E então todos nos levantamos ao mesmo tempo. Quando chegamos à sala, nossa professora já estava fechando as persianas. Ela trancou a porta atrás de nós e mandou empurrarmos nossas carteiras para um canto, longe das janelas. Ninguém disse nada, mas todo mundo pensava a mesma coisa. Havia um atirador. Alguns minutos depois, ouvimos sirenes, depois gritos. Nossa professora tentou nos acalmar, dizendo que talvez fosse um mal-entendido, mas suas mãos tremiam. Ela atualizava o e-mail no notebook sem parar, como se estivesse recebendo notícias ao vivo. Então ouvimos um barulho forte no corredor, como metal batendo ou algo colidindo violentamente. Algumas pessoas começaram a chorar e a sussurrar que eles estavam bem ali, do lado de fora, e eu acreditei. Olhei para nossa professora, e pela primeira vez na vida, a vi chorar. Ela se sentou conosco, abraçou os mais novos e disse que tudo ficaria bem. Mas depois de um tempo, ela se levantou novamente e voltou para o notebook. Algo mudou, porque seu rosto ficou pálido. Ela me olhou e perguntou se havia um Jack Arthur na sala. A classe inteira se virou para mim, como se eu tivesse feito algo errado. Ela me chamou, perguntou baixinho se havia algo meu na sala, e eu disse que só a minha mochila. Ela mandou eu pegá-la e esperar perto da porta. Eu não entendi o que estava acontecendo, então esperei. Alguns minutos depois, bateram na porta. A professora abriu e me disse para ir com o policial. Lá fora, o corredor estava cheio de policiais e socorristas. Achei que estava sendo preso e tentei entender o que eu tinha feito de errado. Mas então vi a máquina de refrigerante perto dos banheiros tombada, e ao lado dela, um sapato e uma perna aparecendo. O policial rapidamente se colocou na minha frente e me mandou olhar para frente, mas eu já tinha visto. Ele me levou para uma sala ao lado e disse para eu esperar. Então a porta se abriu, e meu tio entrou. Ele mora a 1 hora dali e nunca vai à escola. Então perguntei a ele se eu estava com problemas, mas ele disse que eu estava seguro. Perguntei sobre o meu irmãozinho, Tim, mas ele não respondeu. Apenas disse que eu precisava ser forte por ele. Mas eu não entendi. Ele me pediu para colocar uma venda nos olhos e então me contou. Quando ele pediu para eu colocar a venda, senti meu coração se torcer no peito. Meu tio mal tremia, mas eu via que ele lutava contra algo muito maior do que ele. Eu fiz. Coloquei a venda, mesmo com cada fibra do meu corpo gritando para não fazer isso. Foi como cair em um poço sem fundo. E escuridão. Silêncio tenso. Não sei quanto tempo esperei assim, sozinho naquele vazio. Quando ele finalmente começou a falar, sua voz estava rouca, abafada, como se cada palavra lhe custasse. Ele me disse que Tim não viria. Que ele não voltaria para casa comigo. Que ele não voltaria para lugar nenhum. Eu não entendi, não de imediato. Comecei a rir nervosamente, dizendo que aquilo não era engraçado, que não era hora para esse tipo de brincadeira, não hoje. Mas ele não respondeu. Ele chorava. Meu tio, um homem que eu nunca tinha visto demonstrar qualquer emoção, chorava na minha frente. Ele me disse que foi rápido, que Tim não sofreu. Que ele estava no corredor no momento errado. Que era ele, o garoto que tinham visto perto da máquina de refrigerante. O pé. A perna. O sangue. Meu irmão. Levantei tão bruscamente que minha cadeira caiu. Arranquei a venda dos olhos. Eu joguei no chão. E gritei. Gritei como um animal ferido. Tentaram me acalmar, vários adultos entraram na sala, mas eu não ouvia nada. Nada além daquele grito interior que não queria se calar. Eu não tinha mais irmão. Eu não tinha mais mundo. Nenhuma referência. Me levaram para casa mais tarde. Não me lembro da viagem. Só das pessoas. Gente demais. Rostos congelados, vizinhos curiosos demais, pêsames automáticos. Minha mãe estava desabada no sofá. Meu pai socava a parede com o punho, de novo, como se isso pudesse apagar o que aconteceu. Os dias que seguiram foram um borrão. Uma sequência de missas, discursos vazios, homenagens absurdas feitas por uma escola que não soube proteger meu irmão. Discursos do diretor, flores colocadas no armário de Tim, velas na calçada. Mas eu não queria os gestos vazios deles. Eu queria respostas. Então eu procurei. Vasculhei, li, perguntei. E o que descobri me gelou o sangue.
O atirador não era um estranho. Era um ex-aluno. Um garoto da nossa escola. Ele tinha sido humilhado, ignorado, tratado como lixo durante anos. E ninguém fez nada. Ele pediu ajuda. Foi punido. A ameaçou. Foi suspenso. Mas nunca, nunca, foi ouvido. Eles sabiam. A administração sabia. E não fizeram nada. Meu irmão morreu porque adultos responsáveis escolheram ignorar os sinais. Porque preferiram fingir. Porque acharam que ia passar. Preferiram proteger a reputação da escola do que proteger as crianças. Então eu falei. Contei tudo. Em um vídeo. Na câmera do meu celular, com os olhos ainda inchados e a voz quebrada. Contei tudo o que vi, tudo o que ouvi, tudo o que descobri. Disse o nome dele, Tim, repetidas vezes. Para que não o esquecessem. Para que soubessem que ele era uma criança, não uma estatística. E o vídeo se tornou viral. A mídia pegou a história. Jornalistas apareceram. Começaram os protestos. E eu não parei. Fui a todas as reuniões do conselho escolar. Falei. Obriguei-os a me ouvir. Mostrei as provas. Os e-mails. As denúncias ignoradas. Os alertas abafados. Alguns foram demitidos. O diretor pediu demissão. Mas não foi o suficiente. Porque nada, nada vai trazer Tim de volta. Nada vai me devolver meu irmãozinho, com sua risada boba, suas perguntas sem fim e o jeito como ele corria pelo corredor todas as manhãs. Mas eu vou continuar. Por ele. Pelos outros Tim. Porque nunca mais um aluno deveria morrer dentro de uma escola. Nunca mais deveríamos enterrar uma criança porque adultos escolheram o silêncio. Porque agora, eu não vou mais me calar. Eles tentaram comprar nosso silêncio. Sim, você ouviu direito. Poucos dias após o enterro de Tim, uma mulher de terno cinza veio à nossa casa, com um sorriso congelado no rosto e um envelope nas mãos. Dizia representar o distrito escolar. Falou de compaixão, de gestos simbólicos e de apoio financeiro para lidar com a nossa perda. Meu pai não disse nada. Minha mãe tremia. Eu peguei o envelope e o rasguei na frente dela. Disse que meu irmão não valia o dinheiro deles, nem os pedidos de desculpas ensaiados, nem a culpa disfarçada de generosidade. Ela foi embora, vermelha de vergonha ou raiva, não me importei. Acabará de entender o quão podre era todo aquele sistema. A escola reabriu uma semana depois. Pintaram as paredes. Removeram a máquina de refrigerante. Trocaram as fechaduras. Como se mudar a decoração fosse apagar o sangue. Os corredores cheiravam a tinta fresca e hipocrisia. Organizaram um dia de conscientização onde adultos com camisetas azuis nos disseram que falar é importante, que o bullying mata. Nenhum deles disse que foram eles, o silêncio deles, a covardia deles, que mataram Tim. Voltei para a sala de aula. Não porque eu queria, mas porque queria ver. Olhar nos olhos daqueles que sabiam. Os professores que ouviram as ameaças, viram os sinais e não fizeram nada. O orientador que ignorou os alertas. A vice-diretora que disse que aquele garoto só era dramático. Eles me evitavam. Eles não olhavam mais nos meus olhos. Eles sabiam que eu sabia. Então eu fiz o que eles mais temiam e documentei tudo. Cada mensagem. Cada testemunho. Cada pai que veio me contar o que seus filhos tinham visto, ouvido, suportado. Criei um dossiê. Um de verdade. E enviei para um advogado. Ele me ligou 3 dias depois. Disse que eu tinha algo forte. Que, se eu quisesse, poderíamos abrir um processo. Não só contra a escola. Contra o distrito. Contra o ministério. E eu disse sim. Eu queria que todos soubessem. Que Tim não morreu por acidente. Ele foi morto por uma cadeia de decisões covardes, compromissos desumanos, negligências criminosas. Eu queria que cada reunião da diretoria tremesse ao ouvir meu nome. Que cada pai visse meu rosto e pensasse no que poderia perder. Fui ameaçado. Claro. Cartas anônimas. Conselhos disfarçados de preocupação. Uma professora chegou a me dizer que eu deveria viver meu luto e seguir em frente. Eu respondi que vivo meu luto todos os dias, mas que não deixaria ninguém seguir em frente pisando no cadáver do meu irmão. Um dia, me chamaram na sala do novo diretor. Ele disse que eu estava causando distúrbios, que alguns professores se sentiam ameaçados pela minha presença. Me ofereceu terminar o ano à distância. Eu ri. Disse a ele que ficaria. Que me sentaria todos os dias naquela sala onde meu irmão nunca teria a chance de crescer. E que enquanto houvesse um aluno naquela escola, eu falaria. Porque agora, não era mais só por Tim.
Era por todas as crianças esquecidas. Todos os que foram sacrificados em nome do silêncio. Todos os que foram silenciados por incomodar. Eu sou a voz deles. E continuarei falando, gritando, denunciando. Até que a justiça seja feita. Até que as paredes daquela escola, repintadas 10 vezes, não possam mais esconder a verdade. Até que nenhuma criança morra num lugar que deveria protegê-la. Eles achavam que eu era só um garoto quebrado. Eles criaram um monstro. Um monstro de memória, de fúria e de justiça. E esse monstro não vai parar. Tentaram me silenciar de vez. Não com dinheiro dessa vez, nem com desculpas. Com humilhação. Com medo. Uma manhã, ao chegar no colégio, meu armário tinha sido arrombado. Minhas coisas jogadas no chão, rasgadas, sujas. Alguém escreveu em letras vermelhas, "Encalhe a boca ou será o próximo." E ainda colaram uma foto do Tim, impressa em preto e branco, com um alvo desenhado no rosto. Senti algo se quebrar dentro de mim. Não era medo. Era outra coisa. Um ódio puro, ardente, e ao mesmo tempo gelado. Uma certeza. Eles não só deixaram meu irmão morrer, estavam profanando sua memória. Queriam apagá-lo, reduzi-lo a um aviso. Não falei nada naquele dia. Fui para a aula como se nada tivesse acontecido. Mas na minha mente, algo estava se formando. Eu já não era apenas um estudante de luto. Eu me tornei uma testemunha, um sobrevivente, e agora um combatente. Eles iriam me temer. Comecei a gravar. Conversas nos corredores. Reuniões privadas. Confissões sussurradas por professores cansados, por inspetores enojados. Recuperei trocas de e-mails, relatórios de incidentes que nunca foram registrados, reclamações de pais enterradas em gavetas. Me aproximei de um jornalista local, um homem que me ouviu sem me interromper, sem me tratar como criança. Ele me disse: "O que você tem aqui não é uma história. É um escândalo." E então, publicamos tudo. Um artigo. Depois 2. Depois uma série completa. Os nomes. As datas. As negligências. As tentativas de encobrimento. As falhas graves. A escola virou um campo minado. Alguns professores pediram demissão naquela semana. Pais se organizaram, entraram com ações. Uma investigação independente foi aberta. Alunos, pais e ex-funcionários foram ouvidos. Mas não parou por aí. Vasculharam minha vida. Tentaram me descredibilizar. Um membro da direção insinuou que eu era instável, que estava manipulando a dor para chamar atenção. Disseram que eu colocava em risco a integridade moral da instituição. Fui suspenso por perturbar a ordem escolar. Mesmo assim, eu compareci. Sentado nos degraus da entrada com um cartaz, "E meu irmão morreu aqui. E vocês querem que a gente esqueça." Câmeras apareceram. Alunos se juntaram a mim. Naquele dia, não houve aula. Naquele dia, era eu quem dava a lição. Eu não sou um herói. Não sou corajoso. E estou furioso. Cansado. Devastado. Mas estou vivo. E enquanto eu respirar, continuarei sendo a voz do Tim. Um dia, eles terão que me encarar. Não apenas os dessa escola, mas todos aqueles que escolhem o silêncio, que priorizam a reputação em vez da verdade, a ordem em vez da coragem, o dinheiro em vez da vida. Porque hoje, eu sou o lembrete diário deles. O pesadelo acordado. E se eu tiver que queimar todo um sistema para que apenas mais uma criança seja ouvida antes que seja tarde demais, então eu o farei. Até meu último suspiro. Eles tentaram virar a página. Agir como se tudo aquilo tivesse sido apenas um pesadelo distante, uma tragédia isolada, um acidente lamentável. Pintaram as paredes, instalaram novas câmeras, contrataram um segurança para a porta, um adereço, um colete à prova de balas decorativo. Organizaram uma cerimônia hipócrita com balões brancos e discursos vazios. Chegaram até a plantar uma árvore para homenagear a memória das vítimas. Uma árvore. Como se um pedaço de madeira pudesse substituir meu irmão. Como se um símbolo pudesse calar a verdade. Mas eu não desapareci. Eu não esqueci. E eu não perdoei. Porque, no fundo, eu vejo o que eles estão tentando fazer. O que sempre fazem. O sistema se protege. Ele se fecha sobre si mesmo, como um animal ferido, pronto para devorar os seus para sobreviver. O diretor foi transferido, não demitido. Transferido, como se sua cumplicidade fosse apenas um erro administrativo. A psicóloga escolar, aquela que ignorou os sinais evidentes do atirador, foi promovida. Sim, promovida. Responsável por um programa de prevenção em outra escola. E eu? Fui apagado das listas. Sem mais acesso ao prédio.
Meu nome foi retirado dos grupos, das reuniões, até dos boletins. Disseram aos meus antigos colegas que eu era instável, obcecado. Alguns viraram o rosto, cansados do escândalo, ou talvez covardes demais para encarar o próprio silêncio. Não espero mais nada deles. O esquecimento é mais fácil que a vergonha, eu sei. Mas eu me lembro de tudo. Um dia, recebi uma carta registrada. Um aviso. Ameaçavam me processar por difamação. Diziam que minhas acusações prejudicavam a imagem da instituição. A imagem deles. Era isso que importava. Não a verdade. Não a dor. A maldita imagem deles. Então publiquei todo o dossiê. Completo. Nomes, documentos, testemunhos. Tudo. Eu sabia que receberia ameaças, represálias. E recebi. Chamadas anônimas. Mensagens cifradas. Uma noite, jogaram um coquetel molotov contra a parede da nossa casa. Minha mãe gritou. Meu pai pegou um taco de beisebol e correu para fora, mas não havia ninguém. Só o cheiro de gasolina, a fumaça, e o silêncio. Eles achavam que iam me assustar. Despertaram algo muito pior. Peguei um bilhete de trem. Fui para a capital. Pedi para me reunir com os deputados da minha região. Alguns recusaram. Outros aceitaram, com aquele tom condescendente, como se estivessem me fazendo um favor. Fitei seus olhos e mostrei as fotos. Os e-mails. O rosto do meu irmão, sorrindo, ainda vivo. Disse a eles, olhem para ele. Foi isso que vocês deixaram morrer. É isso que estão enterrando de novo. Alguns choraram. Outros desviaram o olhar. Mas uma deputada apertou minha mão e disse, eu vou te ajudar. E ela cumpriu. Uma comissão foi aberta. Um projeto de lei foi proposto para obrigar as instituições a reportarem ameaças graves. Para responsabilizar aqueles que fecham os olhos. Mas eu não me iludo. Uma lei não vai ressuscitar Tim. Uma lei não vai devolver minha infância. Fui ao túmulo dele na semana passada. O vento soprava forte. Deixei uma carta. Falei com ele, como sempre faço. Disse que continuo. Que vou aguentar firme. Que mesmo que todos queiram esquecer, eu vou lembrar. Vou lutar. Porque ele não merecia morrer num corredor frio, cercado de gritos. Ele merecia uma vida. Brincadeiras. Amigos. Aniversários. Eles roubaram tudo isso. E eu farei com que paguem. Um por um, com a verdade como única arma. Porque a dor não desaparece. Ela se transforma. E a minha se transformou em justiça. Achei que já tinha visto de tudo. Todo o horror. Toda a covardia. Mas nada me preparou para o que veio depois. Alguns meses após a explosão midiática, quando a atenção pública começou a se dispersar, como sempre acontece, eles organizaram uma conferência de reconciliação. Foi a ideia brilhante deles. Reunir as famílias das vítimas, os responsáveis da escola, os representantes do distrito e alguns especialistas cuidadosamente escolhidos para abrir um diálogo construtivo. Uma encenação. Uma farsa burocrática com café morno, crachás de plástico e sorrisos falsos. Hesitei em ir, meu pai recusou categoricamente. Minha mãe não falou por 2 dias depois de receber o convite. Eu aceitei. Não para perdoar, nem para conversar. Mas para olhar nos olhos deles. A sala era fria, branca, asséptica. Como um laboratório onde se disseca a dor humana. O diretor, o antigo, estava lá. Sentado na primeira fila. O mesmo homem que havia escrito, no memorando interno que eu publiquei depois, que o atirador não era uma ameaça credível e que não se devia alarmar os pais desnecessariamente. Me levantei. Falei. Não com raiva, não com ódio. Com precisão. Com frieza. Enumerei cada falha. Cada alerta ignorado. Cada decisão tomada para proteger uma reputação em vez de salvar uma vida. Olhei nos olhos deles, um por um. E disse que tinham sangue nas mãos. Não no sentido figurado. Literalmente. Tim sangrava quando morreu. E foi o silêncio deles, a inação deles, a arrogância deles que o matou. E sabe o que eles fizeram? Aplaudiram. Sim. Aplausos educados, mecânicos, como no fim de um discurso de formatura. Até algumas famílias de outras vítimas abaixaram os olhos. Porque queriam virar a página. Porque aceitaram indenizações. Porque preferiam a paz à verdade. Eu não quero paz. Não enquanto a justiça não for feita. No dia seguinte, saiu um artigo num jornal local.
Adolescente revoltado insulta autoridades educacionais durante tentativa de reconciliação. Nenhuma palavra sobre o que eu disse. Nenhuma palavra sobre as provas. Apenas o retrato conveniente de um garoto quebrado, incapaz de seguir em frente. Eu emoldurei aquele artigo. Para nunca esquecer até onde eles estão dispostos a ir para distorcer a realidade. Recebi uma ligação alguns dias depois. Um homem, advogado do distrito, queria me propor um acordo amigável. Em troca de um compromisso por escrito de que eu não falaria mais publicamente sobre os acontecimentos. Um valor alto, segundo ele. Desliguei sem responder. Eles realmente achavam que podiam comprar meu silêncio uma segunda vez. Achavam que eu tinha um preço. Mas eu já perdi tudo. Não tenho mais nada a vender. Decidi escrever um livro. Não para causar barulho. Não para ser famoso. Para registrar tudo. Para eternizar. Para que um dia, quando alguém passar por algo semelhante, saiba que não estava sozinho. Que é possível sobreviver a isso. Que é possível transformar dor em arma. Ainda acordo no meio da noite. Ouço o som dos alto-falantes. Vejo de novo o corredor. O pé saindo debaixo da máquina de refrigerante. Vejo meu tio sem palavras. Sinto o cheiro do medo, do metal, da perda. E toda vez que isso volta, me levanto, acendo a luz e escrevo. Anoto cada detalhe. Cada verdade que o mundo tenta enterrar. Porque se eu esquecer, quem vai lembrar? Eles destruíram uma vida. E com ela, uma parte da minha humanidade. Mas também forjaram algo mais forte. Algo que eles nunca poderão quebrar. Uma vontade. Uma promessa. Eu os perseguirei até meu último suspiro. Arrancarei a verdade deles, nem que o mundo inteiro a veja nua e suja como ela realmente é. E se ainda tentarem me parar? Que tentem. Eu não tenho mais medo. Porque eu já atravessei o inferno. Eles só estavam esperando tudo esfriar, que as câmeras se apagassem, que os jornais passassem para outro escândalo. Porque é sempre assim, não é? Os mortos viram estatísticas. As famílias, notas de rodapé. E os responsáveis reassumem seus cargos com um novo título, uma nova gravata, um sorriso lavado de qualquer responsabilidade. Mas eu fiquei. Vi os novos alunos entrarem na escola sem saber de nada. Vi as paredes repintadas com uma cor sem graça, os cartazes de segurança e bem-estar colados pelos corredores como uma piada de mau gosto. Ouvi os novos professores falarem em reconstrução, como se um pouco de tinta e 3 sessões de yoga pudessem apagar o que vivemos. Como se meu irmão nunca tivesse existido. Como se o sangue dele nunca tivesse secado no chão. E o pior. São aqueles que sabiam. Aqueles que viram tudo. Que me viram chorar, gritar, lutar. Esses baixaram a cabeça. Por cansaço. Por covardia. Por conveniência, talvez. A verdade é que eles nunca quiseram justiça. Só queriam que acabasse. Que o peso da minha voz parasse de lembrar o silêncio deles. Então comecei a publicar tudo que ainda não tinha mostrado. As gravações de áudio. As fotos dos arquivos internos. Os e-mails nos quais trocavam orientações sobre como gerenciar a comunicação, como se a morte de uma criança fosse uma questão de imagem. Expus os nomes. Os rostos. As funções. Sem filtro. Sem medo. Foi então que recebi a intimação para o tribunal. Não para testemunhar. Não. Para responder a acusações. Violação de confidencialidade, divulgação ilegal de documentos internos, dano à reputação de uma instituição pública. Eles inverteram a narrativa. De vítima, virei culpado. De irmão enlutado, virei um perturbador perigoso. Na sala de audiência, me olharam como se eu fosse um monstro. Meus pais estavam ao meu lado, esgotados, vazios, mas de pé. Meu advogado defendeu a verdade, a legitimidade, o direito fundamental à justiça. O promotor, por outro lado, falou de procedimento, de ordem, de exemplaridade. Queriam me silenciar de vez. Me aplicar uma punição simbólica. Uma condenação que dissesse aos outros, é isso que acontece quando você incomoda demais. Mas eu falei. Levantei-me e contei, mais uma vez. Não por eles. Pelas paredes, pelos microfones, por quem ouviria depois. Contei o que é encontrar o sapato do seu irmão, sozinho, ensanguentado, no chão. Contei o que é ver os responsáveis tomando café enquanto a gente enterra uma criança. Contei o que é viver todo dia num país onde a morte de um aluno é uma fatalidade administrativa. O juiz me olhou por um tempo. E entendeu. Talvez tarde demais. Talvez não o suficiente. Fui condenado a uma multa. Simbólica, disseram. Uma lição.
Eles acharam que tinham me quebrado. Mas sabe o que eu fiz ao sair do tribunal? Lancei um site público, de acesso livre. Coloquei tudo lá. Absolutamente tudo. E convidei os outros a fazerem o mesmo. Outras famílias. Outras escolas. Outras tragédias enterradas sob desculpas burocráticas. E os depoimentos começaram a chegar. Eu não estava mais sozinho. Tentaram apagar um incêndio. Acenderam uma fogueira. Uma geração de vozes queimadas pelo silêncio, prontas para gritar até que o mundo escute. Então não, eu nunca vou perdoar. Eu não vou seguir em frente. Meu perdão não está à venda, não se pede, não se rouba. Ele não existe. Tudo o que eles merecem é ser expostos. De novo e de novo. Até que suas paredes caiam. Até que suas cadeiras tremam. Até que sintam, enfim, o que nós sentimos, a perda, a raiva, a vergonha. Porque eles tiraram meu irmão. E eu vou tirar o conforto deles. O sono deles. O silêncio deles. Eu não acredito em perdão. Não nesse tipo de história. Não quando adultos escolheram, conscientemente, ignorar os gritos, arquivar os alertas, desviar os olhos em vez de agir. Não quando meu irmão foi deixado sozinho em um corredor, porque um diretor não queria criar alarde. Então sim, eu pensei em vingança. Não aquela dos filmes, com armas ou ameaças. Não. A verdadeira. A vingança que destrói o que eles mais querem proteger, o poder deles, o conforto deles, a ilusão de controle. Comecei pelo diretor. Aquele homem que dizia à imprensa que as escolas são lugares seguros, mesmo sabendo. Ele tinha recebido um relatório de um professor preocupado 3 meses antes do tiroteio. Eu publiquei. Cada linha. Estava escrito preto no branco: um aluno apresenta sinais preocupantes, falas violentas, fascinação por armas, isolamento social. Esse relatório nunca foi repassado. Depois mirei na vice-diretora pedagógica. Aquela que me disse, no dia da cerimônia, você precisa aprender a seguir em frente. Ela havia falsificado documentos, alterado datas para fingir que certas medidas haviam sido tomadas. Encontrei as versões originais em um pendrive esquecido numa caixa de arquivos. Comparei linha por linha e enviei tudo ao Ministério Público. Ela perdeu o cargo. Agora está sob investigação disciplinar. Mas isso não era suficiente. Eu queria mais. Eu queria que eles sentissem o que eu senti. Então entrei em contato com outras famílias. Ex-alunos. Professores que já tinham ido embora há muito tempo. Todos os que haviam sido silenciados. Juntos, construímos um dossiê sólido. Fundamos uma associação. Criamos um site, depois uma campanha, depois uma audiência pública. Cada testemunho que recebíamos era um tapa na cara do sistema. E não demorou para começar a tremer. A mídia voltou ao caso. Não como uma notícia qualquer, mas como um escândalo nacional. Uma deputada levou nosso dossiê à Assembleia. Ela disse o nome de Tim em um discurso transmitido ao vivo. Naquele dia, eu chorei. Pela primeira vez em muito tempo, chorei, não de tristeza, mas de raiva transformada em ação. E então veio o processo civil. Dessa vez, fomos nós que processamos. A escola. O distrito. O ministério. O juiz ouviu. Viu as provas. E, pela primeira vez, um tribunal reconheceu responsabilidade institucional na morte de um aluno. O Estado foi condenado a pagar indenizações. Não a mim. Eu recusei. Pedi que o dinheiro fosse transferido para uma fundação de apoio a famílias de vítimas da violência escolar. Dinheiro não apaga nada. Não traz ninguém de volta. Mas pode alimentar a luta. E foi ali que entendi, e minha vingança estava feita. Ela não tinha gosto de sangue, mas sim da verdade exposta, nua, implacável. Ela tinha o rosto daqueles homens e mulheres que achavam que podiam se esconder atrás de cargos, procedimentos e mentiras. Eles nunca mais vão se reerguer completamente. Seus nomes estarão para sempre associados ao fracasso, à vergonha. Suas carreiras acabaram. Suas noites agora são assombradas. E toda vez que um pai digita o nome daquela escola em um site de busca, é a história do Tim que aparece primeiro. Eu não vivo em paz. Eu vivo no depois. Nesse mundo que eles criaram, mas que eu virei contra eles. E toda vez que passo na frente daquela escola, toda vez que vejo as paredes repintadas, os novos alunos correndo sem saber, eu penso que, talvez, hoje, mais uma criança vai voltar para casa viva. Não graças a eles. Mas por minha causa. E por causa do Tim.